é que você teve a ideia, Luísa, de lançar esse livro? Também que pergunta idiota. Promotora, Pois é. advogada, claro que ia ficar fascinada pelo assunto. Mas fascinada é uma coisa e se decidir a escrever é outra. Como é que foi isso? Então, eu já vinha pesquisando há algum tempo esses casos de crimes passionais. O que é o crime passional? O marido que mata a mulher que mata o marido, o namorado, enfim. Ou um homem que mata um outro Isso. por amor, ou uma mulher que mata outro por amor. Também. Né? E tem um caso no meu livro, né? Um caso homossexual mesmo. Ah, é? É. E aí, falei, acho que vou escrever. Vim juntando casos, juntei mais de 100 casos para ler, estudar e decidir quais eu iria incluir no livro. E aí ocorreu o caso do Pimenta Neves, que matou a Sandra Gomide. Falei, acho que eu estou precisando escrever mesmo. Porque a minha grande intenção, na verdade, era desestimular as pessoas do crime passional. Porque é um absurdo tão grande. Como é que até hoje, ano 2000, 2002, ainda tem gente achando que a separação do casal tem que terminar em morte, né, Ju? Não, eu acho terrível e, sobretudo, eu tenho a impressão, não sei, mas eu tenho a impressão que o crime passional é talvez aquele que cause maior arrependimento em quem pratica. Porque é uma coisa que é feita num clima de paixão, no sentido de doença, de patos, de patologia, né? E quando passa o clima, a pessoa deve dizer, mas... O que eu fiz? Como é que eu fiz É o que a isso? gente Deve perseguir imagina. a pessoa. É o que a gente imagina. Mas do meu estudo, eu constatei o contrário. Eles não se arrependem. A maioria não se arrepende. É lógico que há casos em que as pessoas se arrependeram depois. Sim. Né? Até eu conto a história aí do Lindomar Castilho e da Eliane de Gramont. Sim. E depois, quando o livro foi lançado, agora há poucos dias, o próprio Lindomar fez uma declaração para a imprensa. E ele se demonstrou arrependido. Ele disse até o seguinte, quando você pensar em matar o seu cônjuge, né, a sua mulher, a namorada, você primeiro conta até 10. Depois você vai para a praia e conta os grãos de areia, né? Quer dizer, mostrando que é para pensar muito, muito, muito e não fazer. Ele realmente se arrependeu. Mas não são todos, não. Muitos se achavam no direito de matar, Jô. E é por isso que eu escrevi o livro também. Ah, bom, mas aí, perdão, aí chega um pouquinho mais junto aqui. Aí não se confunde um pouco também o crime passional com o crime pelo poder? Não entra aí uma questão do poder também de matar a mulher? Existe. Porque ela está interferindo no poder dele? Isso, exatamente. E ele quer matar para mostrar que ele continua no comando da relação, mesmo que ela não queira. Ah, perfeito. Né? Então, claro. Não, eu estou falando naqueles casos em que a pessoa mata no impulso da paixão. Mata não como poder, mas por ciúmes. Isso. Ou por um descontrole momentâneo. Um descontrole momentâneo. Sei lá. Aí sim. Então também não dá. A cabeça de uma pessoa que mata a outra, para mim a cabeça da pessoa que dá um tapa na outra já é uma coisa, para mim já é difícil de entender. A agressão é uma física, é uma coisa que realmente supera o meu entendimento. Que às vezes você vê uma pessoa, sei lá, eu uma vez tive que dar uma notícia para uma pessoa que a mulher dele tinha morrido. E ele estava na Europa, na França, eu aqui. Só a voz de desespero dele no telefone, eu chorava que nem criança. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que alguém pode voluntariamente agredir o outro? Então, falar em crime de morte, então, é um negócio que foge realmente totalmente. E o motivo é sempre absurdo, né? É claro. Assim, você não gosta mais de mim? Ah, então eu vou matá-lo. Matá-la. Normalmente é o homem que mata a mulher. São raros os casos de mulheres. Por isso que eu ia te perguntar. Mulheres que matam homens é raro, né? Muito raro. E muitas vezes o crime não é passional exatamente, não é por posse, não é o ciúme, aquela história de se não for minha, não será de mais ninguém. São outras razões, às vezes até a legítima defesa, que leva a isso. Quer dizer, uma mulher que é espancada todos os dias. Aí a mulher vai e mata. Aí ela acaba matando. Mas aí mata de medo. E não é passional. Aliás, se eu não me engano, aí não era por paixão, mas foi... O Gilberto Amado tem um caso de morte na vida dele, não tem de ter matado alguém? Acho que é o Gilberto, sim. Que matou uma pessoa, um jornalista, não me lembro exatamente como é esse caso, mas enfim.
E ele contou para o meu pai, aonde o Gilberto Amado entrava, esse sujeito que era truculento, fortíssimo e tal, batia nele, ou cuspia nele, ou dava um tapa. E aí, um dia, quando o sujeito vinha chegando, o Gilberto Amado estava armado e matou. E foi, evidentemente, absolvido. Absolvido, sim. E ele comentou com meu pai, que ele era muito amigo do meu pai, comentou, eu matei ele de medo. De medo, tinha medo de encontrar com ele nos lugares. E aí é um caso em que se justifica uma legítima defesa? Sim, o júri costuma absolver nesses casos, né? Por exemplo, no meu livro, há 2 casos de mulheres que mataram. Sim. Uma delas, a Zulmira Galvão Bueno, no Rio de Janeiro. A outra também no Rio de Janeiro, a Dorinha Duval. Sim. E a Zulmira foi absolvida, porque o júri entendeu que ela agiu por legítima defesa. Ela teve medo de que o marido a matasse. A arma não era dela, era dele, né? E eles tiveram uma discussão, o casamento já vinha muito mal, muitas brigas, ele tinha outras mulheres, ele se achava no direito de nem dar satisfação a ela. Então ela perguntava, mas você tem outra? Ele não respondia, você não tem nada a ver com isso. Até que um dia eles tiveram uma briga muito forte e ela acabou matando o marido. Mas a versão que ela contou e convenceu o júri foi de que ele iria agredi-la, não sabe se iria matá-la ou não, e ela pegou a arma e atirou. O júri aceitou? Aceitou por uma razão muito interessante, até por isso que essa história está no meu livro, que é o seguinte, ele não morreu na hora, ele foi ferido e aí foi socorrido, e o médico e a enfermeira que o atenderam imediatamente após os fatos, ouviram dele a seguinte frase: doutor, por favor, me salve, porque eu quero inocentar a minha mulher. E aí, os dois foram depor no júri e contaram essa frase dele, quer dizer, ele próprio absolveu a sua mulher, só que ele não foi salvo, né? Aí não tem o que dizer, não tem o que falar. E no caso da Dorinha, a Dorinha foi condenada. A Dorinha foi condenada, cumpriu pena. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui em alguns casos que estão aqui. Peraí, cadê? Estou depois do prefácio, a relação dos casos? Isso, está depois. Ah, está aqui. Aí. Tem uns casos estranhíssimos. Por exemplo, crime do Sacopã, ligado com o advogado do diabo. Isso. Eu queria que você falasse a inter-relação entre esses 2 casos. Na verdade, o crime do Sacopã ficou muito famoso no Brasil, da década de 50, 1950. Aconteceu no Rio de Janeiro. Foi muito misterioso. Ninguém até hoje sabe quem matou ali a vítima. Por quê? Porque o tenente Bandeira, que foi acusado de ter feito isso, ele foi primeiramente condenado, depois o júri foi anulado, depois prescreveu o crime. Que a nossa justiça tem esse problema, né, João? Crime de morte prescreve em quanto tempo? 20 anos, normalmente, né? Agora, o tenente Bandeira chegou a ser preso, então, não chegou? Ele foi preso, ele ficou muito tempo preso. E depois o tribunal... Ele chegou a ficar 10 anos preso e depois o tribunal anulou aquele julgamento. Veja que e ele nunca abriu a boca? Ele nunca confessou que tivesse sido ele. Mas qual é a ligação que existe entre o crime do Sacopã e o advogado diabo? Que é o seguinte, Leopoldo Heitor foi inicialmente entendido, eu não sei se ele chegou a ser contratado pelo tenente Bandeira para defendê-lo, no caso, né, do crime do Sacopã. Ele chegou a ser advogado. Mas ele se disse, pelo menos, advogado, então, do tenente Bandeira. Quem era? Era o réu no caso do crime do Sacopã, né? E então ele marcou um dia e falou, olha, o meu cliente vai se entregar, chamou a imprensa, marcou lá uma data, falou, eu vou aparecer aqui com o autor do crime. E chegando na hora, no momento que ele combinou com a imprensa e com a polícia, o que ele apresenta? Ele não apresenta o tenente Bandeira, nem o outro que assumisse o crime, mas sim uma testemunha ocular dos fatos, que disse, pelo menos, que era ocular, tinha visto o crime. Então, o que acontece? Em vez de defender a pessoa, ele arrumou alguém para acusar, para dizer, não, foi ele. E aí ele ficou conhecido como advogado do diabo por causa disso. E, posteriormente, o que faz Leopoldo Heitor? Desaparece com a Dana de Tefé, que é um caso que... Não, mas a frase ficou dúbia, minha querida promotora. Ele desaparece com a Dana de Tefé, parece que os dois pegaram um navio e sumiram.